Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a verdadeira videira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais frutos ainda. Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a verdadeira videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, eu nele, esse produz muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Povo de Deus, aí na sua casa, junto com sua família, vamos repetir então este versículo 8. Porque sem mim nada podeis fazer. Porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Minha irmã e meu irmão, povo de Deus querido, esta é para nós palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Viva Nossa Senhora de Fátima! Viva! João, eu sou fã de João, porque ele, com muita insistência, ele quer ratificar, confirmar este desejo de que, de fato, nós sigamos este Jesus que ele conheceu. Tamanho o amor, o carinho e a fidelidade que ele percebeu neste Jesus, que ele quer passar esta mesma firmeza de fé. E Jesus aqui nos fala com muita insistência: permanecei em mim, permanecei no amor do Pai. E ele usa uma linguagem que não é da realidade urbana, mas penso que todos nós entendemos, acolhemos e compreendemos quando Jesus ele vai usar a imagem da videira, de um ramo, de uma planta. Aqui não é a realidade de plantação de vinha, produção de uvas. Mas se eu disser para você, se você cortar um galho da goiabeira, um galho da mangueira, o que vai acontecer? Este galho vai secar, porque deixou de estar unido àquele tronco que está plantado na terra. E que na terra ele busca, ele tira, extrai a água, os sais minerais, para manter-se viçosa, manter-se viva, realizar a fotossíntese, que dá a possibilidade das folhas permanecerem verdes. Então nós entendemos que se nós nos afastamos de Deus, seremos de fato ressequidos, perderemos o sentido da vida, nos encontraremos como que
pessoas vazias, sem ideal. Então, uma pessoa que não está em Deus, ela pode ter tudo, mas ela não é plena. Ela não encontra sentido da vida. Então, aqui, justamente, esta imagem que Jesus nos oferece é para nos ajudar nesta insistência de estarmos ligados a Ele. E como nos ligamos a Jesus? Eis aqui um grande exemplo. Eu diria que o mundo inteiro está conectado na festa de Nossa Senhora de Fátima. No Brasil, inúmeras paróquias, comunidades têm como padroeira Nossa Senhora de Fátima. A devoção a Nossa Senhora de Fátima é muito forte. Eu tenho uma irmã chamada Fátima, aquela que, em nome de vocês aí, na sua casa, em nome de todos nós, que vai nos apresentar a Deus as preces da Assembleia, chama-se Fátima. Então, quando minha irmã nasceu, naquele período ali, estava em visita na cidade de Volta Redonda, a imagem peregrina de Nossa Senhora de Fátima. Por isso, meu pai conversou com minha mãe e eles decidiram colocar o nome de Fátima. Mas é preciso ir além desta imagenzinha, perdoe minha expressão, inofensiva, né? Tão boazinha, de mãozinhas postas, colocar aqui até um texto na mão dela, né? Ela, a própria Maria, a própria Virgem, a própria Ave, né? Da saudação Ave Maria. Mas se botar o texto, vamos deixar, né? Então vejam vocês, antes dela virar a mãe do Verbo, quem era esta jovenzinha? Quem era esta adolescente? Se foi escolhida por Deus, porque ela correspondia, já desde criança, o amor de Deus por ela. Tanto é que quando ele a convida para ser a mãe do Salvador, ela fica meio que temerosa, insegura, em dúvida, mas se rende à docilidade do anjo Gabriel, dizendo: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa vontade. Pronto, aí começou os desafios na vida desta jovem, mas Deus, quando preparar tudo direitinho, colocou ao seu lado um varão, um homem, porque aquela sociedade machista certamente apedrejaria esta jovem quando se apresentasse grávida, que era a condenação para quem se engravidava antes do casamento. E José também atendeu ao apelo do anjo. E aí começou a saga, a peregrinação, um exército montado atrás destes três, José, Maria e Jesus no ventre, e eles vão para um lado e para o outro, e vocês sabem muito bem o resto da história. Porém, o que eu quero trazer aqui presente é a presença marcante de Deus, do mesmo anjo, ou dos arcanjos, que anunciaram este nascimento. A presença e a ação do Espírito Santo na vida dela. Então, não foi bonança, não foi uma vida de oba-oba, mas foi uma vida de luta, de resistência, de sofrimento, de dor, mas sobretudo de fé. Então você, meu irmão e minha irmã, que está aí nesta luta diária, com tantos desafios, olhe para Maria, se inspire na mesma coragem dela, e veja quem é o José que Deus está colocando do seu lado para levar adiante os desafios e manter-se de pé. E a história de Maria não termina aqui, minha gente. Ela vai mais longe. Uma vez promovida à glória, junto do Pai, o que vai acontecer? Ela então
começa a ir em socorro de alguns povos que estão no desespero. Quando ela aparece em Portugal, naquele espaço de peregrinação, que hoje está tudo direitinho, organizado, né? Aparece para as crianças pobres, sofridas, que abraçaram a fé ao chamado que ela os fez. Para estas crianças também começou um calvário. Começaram a dizer que elas estavam loucas diante das aparições, a família já não queria deixar as crianças saírem. Quando a família foi convencida pela sinceridade de Francisco, Jacinta e Lúcia, o que vai acontecer? A família também começa a sofrer perseguição. E ali, naquele espaço pequeno, onde todos se conheciam, sofreram humilhações. Mas a mãe de Deus estava com ele. A rainha do céu estava com eles. Então, ficaram abalados? Claro. Quem não fica abalado diante de uma humilhação, de maus tratos, ridicularização? Mas o importante é ter consciência de que você tem um foco, tem um sentido na vida, um objetivo. Eu estou falando isso, meu irmão e minha irmã, vai trazendo para a sua vida isto. Qual é o seu sofrimento? Qual é o seu calvário? Quais são as suas incompreensões? Hoje, celebra-se no mundo inteiro a devoção à Nossa Senhora de Fátima. Jacinta, Francisco Marto, né? E Jacinta Marto, que eram os irmãos, estão na glória. Foram promovidos como santos em 13 de maio de 2017, no centenário da aparição de Nossa Senhora. Lúcia, que morreu aos 97 anos, ainda está em processo. Mas Nossa Senhora não para aí. Nossa Senhora continua. Então nós vamos voltar um pouco na história. Em 1531, no México, onde Maria vai aparecer com o rosto indígena. Em Portugal, aparece com os traços de branco, de europeia. No México, numa realidade de indígenas sofridos, explorados, maltratados, humilhados, ela vai aparecer a Juan Diego, um jovenzinho, um rapazinho, que estava também assustado com esta aparição. E ela vai honrar o povo mexicano, se identificando com aquela cultura. No Brasil, não foi diferente. Temos a graça de ser pertinho de nós aqui em Aparecida. Nossa Senhora, num período escravocrata, ela vai aparecer numa realidade de escravos com os traços negros, de quem está sendo marginalizados, esquecidos, maltratados, açoitados na carne e em seus direitos. Assim é Maria. Então, não olhemos para Maria como alguém indiferente da realidade. Olhe a consciência. Não se aquietou no céu, mas veio ao encontro do seu povo. E aí, você, mulher, você, mãe, você, avó, vai entender o que você faz pelos seus filhos. Porque com facilidade entenderá o que Maria fez por nós. Hoje também, no Brasil, nós celebramos uma data que é importante olhar além daquilo, melhor dizendo, nós não celebramos, fazemos memória, porque um povo sem memória é um povo sem história. É preciso olhar além daquilo que foi assinado, a abolição da escravatura, que foi jogar os negros na Rua da Amargura, no dia 13 de maio de 1888. Então, o 13 de maio
É uma data significativa. Mas o 14 de maio ninguém lembra. Para onde foram esses negros? Depois de terem sido montado toda uma estrutura para assinar esta abolição, afinal, o Brasil foi o último país a libertar os negros das humilhações, dos maus tratos, das torturas, melhor dizendo, do martírio. É só pegar os filmes que temos por aí. Hoje todo mundo tem Netflix praticamente. Vai olhar esses filmes de realidade de escravidão, como se tratavam os negros escravos. E é neste contexto, então, que o Brasil, então, liberta os negros. Vamos voltar um pouquinho mais da história. 1888 foi assinada a Lei Áurea. Áurea porque foi assinado com caneta de ouro. A Isabel que assinou porque o pai estava em Portugal. A princesa. Mas em 1850 já se prepara a possível libertação dos negros. Afinal, os países estão libertando seus negros. Vai chegar o fato do Brasil também ter que, não vamos conseguir segurar por mais tempo. E, de fato, não fica bem uma colônia de Portugal ter negros libertos. Negros têm que ser escravos, está ao nosso serviço. Então, em 1850, se assina a Lei da Terra, proibindo o negro de ter um palmo de terra sequer. Então, mesmo os negros alforriados, não podia comprar terra. Aí nós entendemos onde estão os nossos negros, onde moram os nossos negros. Em 1871, veio a lei do ventre livre, onde aquelas escravas que forem engravidadas após esta lei, 28 de setembro, ela vai, então, ter que continuar com seu filho ali na senzala. Mas ele já era livre, está aqui na senzala comendo da minha comida, dizia o fazendeiro. Então, depois dos 9, 12 anos, tem vários escritores, cada um coloca uma data, não tem uma data precisa, mas a partir dos 9, 12 anos, essa criança era obrigada a pagar o que comeu desde que nasceu até, então, aquele período na fazenda. A lei do ventre livre, olha que bonzinhos. Depois veio a lei do sexagenário, onde se libertava o negro que havia completado 60 anos, a lei do sexagenário. Olha só, 1885. Para onde ia esse negro, Maria? Mãe de Deus e nossa mãe. Mãe dos pobres, mãe dos sofridos, como falamos na jaculatória. Estes negros iam para as ruas. Aí começa a surgir os pedintes. Como já não conseguiam produzir mais, não podiam ficar nas fazendas. Então começa a surgir ali a população de rua. Para a casa dos filhos, em Angra, passear dos seus barcos, não podia. Ficar em Penedo no seu sítio, muito menos. Para onde ia? Para as ruas. Então, quando chegou esta lei ela veio para, de fato, não para consolidar uma realidade de libertação, de autenticidade, de verdade, de vida, mas veio como uma realidade de dor. Então, é importante que nós conheçamos isso. Maria com o rosto europeia, Maria com o rosto de indígena, Maria com o rosto de negro. Nós negros hoje, nós não queremos uma revanche, não queremos uma escravidão ao revés, que os negros de hoje sejam os capitães
dos senhores de engenho de ontem. Não. O que nós queremos é direito, dignidade, sermos reconhecidos nesta sociedade. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, celebrar Nossa Senhora é um compromisso muito sério com a vida. A devoção a Nossa Senhora é um compromisso onde nós devemos entender com ela e como ela, aquilo que ela testemunhou e fez pela humanidade. O primeiro sacrário de Jesus, aqui se encontra. Ventre de Maria. Nós também podemos ser lugar de Jesus. Nós também podemos testemunhar este Jesus. Está surgindo muitas falas das redes sociais, como que estou sentindo uma falta da Eucaristia. Eu estou doido para acabar o Covid, esta pandemia, para que eu possa ir comungar o meu Jesus, para que a Eucaristia está fazendo falta na minha vida. Que bom que a Eucaristia, que você está tendo esta sede, meu irmão, minha irmã. Que bom. Mas vamos pensar com carinho. O que é a Eucaristia? A Eucaristia é sair da zona de conforto e ir ao encontro do outro. Mas eu não posso sair, padre, porque eu estarei desobedecendo as ordens da OMS, as orientações do pessoal da vigilância sanitária. Minha gente, quantas pessoas estão de sua casa trabalhando em prol daqueles que estão sendo vitimados por esta pandemia? Tanto é que as igrejas, as secretarias das nossas igrejas, no caso a Senhora das Graças, voltou a estar aberta no período do dia de 8 às 4 da tarde. Para que você possa rapidamente passar e deixar a sua doação para ir em socorro dos menos favorecidos, dos irmãos marginalizados, esquecidos. Olha quanta coisa você pode fazer. Tornar a Eucaristia viva na vida daqueles que não têm pão, que não têm comida, que não têm álcool gel, que não têm máscara. Olha quanta coisa você pode estar fazendo. Eucaristia é vida. São Tiago vai dizer, uma obra que não tem, uma fé que não tem obra é morta. Estamos celebrando hoje o 7º dia de Dona Cordelina, uma preta, pobre, aposentada, trabalhou no Rio, no Pedro Ernesto, no hospital no Rio. Quando aposentou, ela poderia ficar em casa, vendo suas novelas, televisões, cismou de criar uma creche para as crianças de periferia. Crianças nem sempre com uma condição de vida boa, porém, a partir da sua pobreza, ela criou um círculo que envolvia toda a comunidade para cuidar destas crianças. Muitas crianças. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não nos escondamos atrás de uma imagem. Agora, os nossos primos vão gostar. Que tem olhos, mas não vê. Que tem boca, mas não fala. Tem nariz, mas não sente. Cuidado. Isto aqui é apenas uma imagem. Como você tem a foto das pessoas que já partiram. É apenas uma imagem daqueles que nos precederam na casa do Pai. Mas vamos olhar o gesto daqueles que nos precederam na casa do Pai. Os nossos pais, por exemplo, que lutaram para mantermos de pé ou manter a família de uma forma saudável, em condições dignas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a devoção a Nossa Senhora vai além de, ela não é algo que está pautado apenas no meu umbigo, no meu pessoal. Aí você pode dizer,
Mas, padre, eu preciso da Eucaristia, eu preciso me alimentar espiritualmente para poder ir em missão. Oh, meu irmão, oh, minha irmã. A missão se faz a partir de um sim, e de um sim concreto. Eucaristia é vida, acabei de dizer. Então, você vai fazer a sua comunhão espiritual neste momento, daqui a pouquinho. Então, você não está aqui. Então, neste momento da Santa Eucaristia, faça uma introspecção na sua vida. O que você pode melhorar? Em que você pode progredir para que, de fato, o testemunho do ressuscitado esteja à altura daquela que você quer imitar. Então, e você? Inspirando-se em Jesus, no ressuscitado, você é convidado, então, a testemunhar o reino de Deus. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, são tantas coisas a falar neste dia, conforme eu estava lembrando. Eu não quero racismo ao revés. Que os escravos de ontem sejam os senhores de hoje. Muito pelo contrário. Eu quero, apregoo e procuro testemunhar um mundo de irmãos, de fraternidade. Eu sou pastor de ricos, pobres, pretos, brancos e brancas, pretas. Eu sou pastor de crianças, de jovens, adolescentes e idosos, mulheres e homens. Então, esta é a missão da igreja. E para amarrar, concluir esta minha fala, tempos atrás, me disseram, você traz o apelido de Axé, você é da pastoral, você está nessa igreja que abençoou a casa grande e amaldiçoou a senzala, que esteve do lado quando o Senhor comprava o escravo, que botava aquele ferro em brasa, cravando-lhes as iniciais do seu nome. Você não tem consciência de negritude. Eu respondi, se hoje eu tenho um trabalho social, se hoje eu tenho um compromisso com a minha negritude, foi esta igreja que me deu. Eu ainda garoto ouvi uma pregação do Padre Barreto, aqui na igreja Nossa Senhora Aparecida, na São João. Eu sou filho do Monte Castelo, criado no Monte Castelo. Eu nunca mais me esqueci. Só não lembro bem se foi em maio, 13 de maio, ou se foi no Dia Nacional da Consciência Negra, onde nós lembramos o martírio de Zumbi dos Palmares, 20 de novembro. Então, meu irmão, minha irmã, ali eu comecei a crescer com a minha identidade, a gostar da minha negritude. Quando eu entrei para o seminário, quando eu estudei filosofia, teologia, eu amadureci a minha fé. E aí, quando a gente reza que a igreja é santa e pecadora, falamos de todos nós. Então, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Rezemos juntos a profissão neste Deus que Maria e José acreditou que por isso investiram. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém.